Então, hoje nós teremos a gente programou 2 aulas, quer dizer, hoje a gente vai ter a primeira aula de estatística. A gente optou por dividir essa aula em 2, que será essa e a próxima, devido ao grande conteúdo e a importância que a gente vê para esse tema. Então, para dar essa nossa primeira aula, nós temos a professora Ana Cristina Simões. E, mais uma vez, não se esqueçam de assinar a lista de presença e, por favor, coloquem seus comentários no feedback que a gente vai disponibilizar ao fim da aula. Professora, é com você. Tá ótimo. Só avisar todo mundo que a aula vai ser, né, está sendo retransmitida pelo YouTube, né? Então, se quiserem divulgar para alguém, alguma coisa assim. Bom, então vamos lá. Bem, gente, então, nessa aula a gente vai falar um pouco de alguns conceitos introdutórios sobre a estatística e focando um pouquinho mais na análise descritiva de variáveis, dos dados de um estudo. Vocês podem ficar à vontade para fazerem perguntas no chat, né, do Zoom, ou também, se alguém quiser falar na medida que eu estiver falando, não vejo problema. Bem, então, em relação à definição de estatística, a gente sabe que é um campo de estudo que ele produz metodologia para a gente, em primeiro lugar, planejar a realização de uma pesquisa, quer dizer, definir qual vai ser o tamanho da amostra, quais que serão os critérios de inclusão e exclusão, então esse planejamento para realizar a pesquisa. Depois, organizar e resumir os dados obtidos nessa pesquisa, quer dizer, a gente tem que descrever esses dados por meio de ferramentas da estatística, por meio de cálculos matemáticos, né, que permitam a comparação desses dados, e, finalmente, fazer inferências, quer dizer, fazer projeções a partir dos resultados obtidos nessa pesquisa. Então, esses são, vamos dizer assim, as 3 grandes áreas que a estatística engloba. Bem, é importante que a gente diga que existem erros nos estudos, né? Então, a gente sabe que diferentes estudos podem ter vieses, ter erros, tanto erros na hora de mostrar um resultado, na hora de calcular um resultado, ou até mesmo na hora de interpretar um resultado, né? Então, existem diferentes publicações mostrando esses erros que os estudos têm, né? Então, é importante que a gente tente ter um bom domínio da estatística para poder evitar que esses erros ocorram, né? Quer dizer, ter uma capacidade de verificar eventuais vieses, fatores de confundimento, que possam fazer com que o resultado de um estudo não reflita exatamente a realidade ou o que aquele estudo está pretendendo, né? Então, esse é um exemplo de um trabalho onde fala vários erros em artigos de cirurgia e de medicina, né? E esse outro a seguir também é um trabalho, né, falando em que ele avalia a acurácia dos citados fatos nos estudos, nas pesquisas médicas, né, tentando revisar a metodologia e recalcular esses eventuais vieses que os estudos têm. Então, é importante que a gente saiba que, apesar de tentar ter uma precisão muito grande, de usar ferramentas matemáticas, a estatística pode trazer erros, porque a gente tem que ter um bom domínio da ferramenta que a gente usa e saber aplicá-la corretamente. Isso nem sempre acontece. Então, às vezes, uma relação completamente espúria, absurda, é divulgada num artigo e, quando você vai ver, ela tem um nexo matemático, mas não tem um nexo biológico. Então, por isso a importância, né, do autor ter algum domínio do tema que ele está estudando e também dessas ferramentas que ele está utilizando. Bem, então, dentro dessas perspectivas, a estatística teria basicamente 3 objetivos, né? Então, a gente teria um objetivo central, que é analisar as características de cada população a partir das variáveis. A gente teria que descrever adequadamente essas variáveis com a distribuição adequada e, claro, compreender e, finalmente, avaliar criticamente o nosso estudo por meio da compreensão das limitações, fazer inferências a partir desse estudo e levantar possibilidades para outros estudos. Bom, então, dentro da estatística, a gente teria uma primeira etapa, né, que seria definir a população que a gente vai estudar.
E dentro disso, a gente tem que discutir um pouquinho sobre técnicas de amostragem, quer dizer, muitas vezes a gente não estuda a população inteira, mas uma amostra dessa população. A gente vai comentar um pouquinho esse conceito de população e amostra. E essa amostra, então, vai ser o nosso alvo de estudo, a partir do qual a gente vai fazer uma análise descritiva de resultados, né? Então, a partir dessa análise descritiva, a gente vai obter informações que esses dados contêm. E a partir dessas informações, a gente vai ter uma determinada conclusão e pode fazer algumas inferências, quer dizer, algumas projeções e ideias para novos estudos. E aí, a partir disso, a gente começa um novo estudo, então isso seria um ciclo de estudos que podem ser encadeados dentro de uma mesma temática. Bem, a inferência estatística, né, esse termo inferência em estatística, seria o estudo de técnicas que possibilitam a extrapolação, quer dizer, ir além do que os resultados de um estudo mostram, para que a gente obtenha informações adicionais e tenha possibilidade de ter perspectivas de novos estudos, né? Então, isso é bastante importante, mas para que a gente faça essas extrapolações com alguma propriedade, é muito importante que o nosso estudo tenha sido bem desenhado, bem feito e os resultados analisados da forma mais correta possível. Em relação, então, aos conceitos de população e amostra, né, isso é bem importante, porque quando a gente fala em uma população, a ideia é estudar o conjunto completo de pessoas, né? Então, pegar todas as pessoas daquele determinado setor, daquele determinado grupo, e não uma parte delas, né? Então, isso é a população. E esse conjunto de pessoas, ele vai ter que ter alguma característica de interesse comum, alguma característica que a gente queira estudar. E, na verdade, a amostra é um subgrupo dessas pessoas. Muitas vezes a gente não consegue pegar uma população completa, né? Por exemplo, a gente poderia, vamos fazer um estudo com a população de idosos de Belo Horizonte. É muito difícil pegar todos os idosos de Belo Horizonte. Então, eu posso usar técnicas estatísticas que permitam que eu tenha uma amostra confiável que represente a população de idosos de Belo Horizonte. Isso, um exemplo bom que a gente dá de população e amostra, é essas pesquisas de intenção de voto nas eleições, né? Ninguém pergunta para a população inteira de um país ou de um estado em quem que eles vão votar, para governador ou para presidente. Você pergunta para uma amostra da população. E essa técnica de amostragem permite que a margem de erro seja muito pequena. Quer dizer, você sabe amostrar aquela população pegando uma fatia dela que represente o todo. Então, a amostra é muito essa ideia, né? Pegar um subconjunto de pessoas que tenham características em comum e que representem a sua população de interesse. Bem, aí eu peguei um estudo nosso tentando mostrar um pouco essas coisas que eu fui falando, né? Quer dizer, um pouco amostra, um pouco população, enfim, só para vocês terem uma ideia, né? Então, nesse estudo aqui, a gente queria avaliar marcadores inflamatórios e moléculas do sistema renina-angiotensina nos pacientes com anemia falciforme, né, com drepanostose ou anemia falciforme, e ver qual seria a relação dessas coisas com a ocorrência de aumento da excreção de proteína na urina, né, então de albuminúria. Então, pronto, quer dizer, o objetivo do estudo era esse, verificar a influência de moléculas inflamatórias na função renal e na ocorrência de proteinúria. Oi? Alguém ia falar? E na ocorrência de proteinúria em crianças com anemia falciforme. E explorar correlações com alterações de moléculas do sistema renina-angiotensina. Então, esse era o objetivo desse estudo. Aí, o que a gente teve, então, de desenho desse estudo, né? Então, o desenho desse estudo foi o seguinte: a gente tinha um grupo grande de crianças com o diagnóstico de anemia falciforme, que era detectado pelo teste do pezinho e era seguido na Fundação Hemolides. Era um total de 541 crianças, né, com idade entre 1,6 até 19 anos, então pegando criança e adolescente, e tinham o diagnóstico confirmado, né, da alteração genética. Aí, o que a gente fez com esse grupo? A gente pegou uma amostra, que era uma parte desse grupo, que eram 213 crianças que foram selecionadas dentro desse grupo maior para fazer um primeiro estudo, onde a gente dividiu essas crianças, aquelas que tinham
presença de proteína na urina e as que não tinham, para poder comparar. E depois a gente pegou uma outra amostra, que era de 89 crianças que foram seguidas por um período de tempo maior. Então, aí já foi um estudo prospectivo, quer dizer, a gente tinha um tempo zero e um tempo depois de um ano de segmento para ver o que aconteceu com essas crianças. Então, só mostrando que aqui a gente tinha uma população onde a gente pegou 2 amostras dessa população. Bom, aí dentro desse estudo, a gente, em qualquer estudo, tem que separar variáveis, né? Então, o que a gente queria estudar nesse trabalho? Os dados demográficos, as manifestações clínicas, os achados laboratoriais, a albuminúria e a excreção de creatinina na urina, e as moléculas inflamatórias e moléculas do sistema renina-angiotensina. Então, essas eram as nossas variáveis de interesse nesse estudo. Isso aí que a gente queria estudar nessas 2 amostras de pacientes com doença falciforme. Aí a gente vai analisar os dados, aí que vem a estatística, né? E é aqui que a gente quer mostrar um pouquinho para vocês como é que faz, né? E desmistificar um pouquinho e mostrar que, na verdade, estatística é uma ferramenta, é um instrumento que vai permitir que a gente entenda um trabalho, analise esse trabalho com mais propriedade, né? Então, aqui eu só grifei algumas coisas importantes que estão nessa descrição da análise estatística desse trabalho, mas que a gente vai aprofundar ao longo dessa aula e da próxima aula. Então, a gente tem as chamadas variáveis contínuas ou variáveis numéricas. Essas variáveis numéricas a gente descreve através de determinadas medidas, né, que mostram, caracterizam essas variáveis. Então, a gente tem medidas de posição, que são média e mediana, e medidas de dispersão, que são o desvio padrão e o intervalo interpartídico. Eu vou falar um pouquinho desses parâmetros ao longo dessa aula, mas só para explicar que isso são formas de caracterizar variáveis numéricas. A gente tem variáveis que não são numéricas, que a gente chama de categóricas, que são uma determinada qualificação ou categoria daquele grupo, por exemplo, sexo, né, uma variável categórica, raça é uma variável categórica, enfim, essas variáveis a gente expressa como percentual. Outra coisa que é extremamente importante da gente caracterizar em qualquer estudo é a distribuição das variáveis, né? Nós vamos comentar um pouco nessa aula, mas com mais profundidade na próxima. A gente tem variáveis que se distribuem dentro de uma curva normal. O que significa isso? A maior parte dos valores está num determinado ponto do meio, num ponto médio, e os valores extremos são menos comuns, né? Então, isso é que é uma distribuição que a gente chama gaussiana ou normal. Isso é importante que a gente caracterize qualquer estudo, porque isso vai ter uma implicação prática no tipo de teste estatístico que a gente vai usar para comparar aquelas variáveis. Então, aqui está dizendo isso, que a gente vai caracterizar, né, nesse estudo. A gente testou a normalidade e aí escolheu o teste de acordo com isso. E existem testes para variáveis numéricas e testes para variáveis categóricas, né? Nós vamos comentar sobre isso aqui também hoje um pouquinho, mas mais na próxima aula. E existem testes também que tentam verificar a correlação entre variáveis, quer dizer, qual que é a função matemática que associa 2 variáveis numéricas, né? O que leva essas variáveis a terem, por exemplo, quando uma aumenta, a outra aumenta também. Será que elas têm alguma associação matemática? Então, a gente tem os chamados testes de correlação, que a gente vai ter tanto para as variáveis com distribuição dentro da curva de Gauss, quanto para aquelas que não seguem a distribuição normal. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né, alguns termos, algumas coisas que eu fui grifando aqui, mas que a gente vai destrinchar ao longo dessa aula e da próxima. E uma coisa que é importante, que eu sempre falo, quando eu dou aula, né, de estatística, de tudo, é que existem programas, gente. Ninguém faz as contas à mão mais, né? Então, existem diferentes softwares que permitem que a gente faça todos esses testes. A única coisa que é importante é que a pessoa saiba que teste que ela deve usar. Por isso que ela precisa saber um pouco. Ela não precisa decorar a fórmula, ela não precisa saber fazer a conta, mas ela precisa saber qual teste ela deve aplicar e o porquê que ela está aplicando aquele teste. Então, eu acho que hoje aprender estatística é muito mais de uma forma analítica, de entender as questões, de saber
como usar a ferramenta do que propriamente decorar fórmulas e fazer contas, né? Isso aí o computador faz para a gente muito melhor e sem que haja nenhuma chance de erro, né? Então, é muito a gente saber dominar qual teste a gente deve usar, por que a gente está usando e que resposta aquele teste nos vai dar, né? Então, isso que é importante. Bom, então aqui só mostrando, né? Eu não vou ficar falando desse estudo, mas só mostrando que aqui a gente pegou algumas variáveis e comparou, né? Aqui eram medidas de algumas moléculas, comparou nos dois grupos e usou um teste estatístico e obteve o chamado valor de P, né? Que é um valor de probabilidade, quer dizer, qual que é a chance dessa diferença ser de fato uma diferença relevante, né? E isso na nossa área, né? Na área de medicina, a gente usa um ponto de corte para o valor de P de 0,05. Quer dizer, a gente quer ter uma certeza de mais de 95% e uma chance de erro inferior a 5%. Quer dizer, a gente quer ter uma boa probabilidade de que aquela diferença, que aquela comparação realmente faça sentido, realmente exista, né? Então, por isso que a gente usa esse ponto de corte, né, de 95%, para que aquela diferença exista e menos de 5% para que não haja um viés, um erro, alguma coisa desse tipo. Mas é claro que é probabilidade, então não é 100% de certeza, mas é uma boa margem de certeza. Então a gente trabalha com essa margem na área da medicina e das ciências biológicas de maneira geral. Bom, aí finalmente, na conclusão do artigo, geralmente a gente faz alguma inferência, quer dizer, a gente pega aquele estudo e fala, olha, o que a mais que ele pode trazer, que ele pode levar e informar para a gente, né? Então, aqui tem um comentário, né, que eu grifei, falando que os nossos achados podem fornecer novas ideias, né, novas pistas para entender a fisiopatologia da nefropatia da doença falciforme em estágios precoces e para investigar potenciais alvos terapêuticos, né? Então, essas são as inferências que o estudo traz, quer dizer, ele fala, olha, esses resultados aqui eu posso ter ideias para novos tratamentos e também posso ter ideias para detectar essa doença renal da anemia falciforme de forma mais precoce, basicamente isso. Bom, então eu quis mostrar esse estudo só para vocês terem uma ideia, né, de como que a gente constrói esses conceitos do ponto de vista prático. E agora a gente vai dissecar um pouquinho mais esses conceitos. Então, o conceito, né, de variável, né, eu vim falando as variáveis do estudo, então o que é a variável? Claro que intuitivamente, quando a gente fala em variável, é alguma coisa que varia, né, que pode modificar. Então, variáveis a gente chama de aspectos de um determinado objeto de estudo, né, que eles podem assumir valores diferentes, né, e que podem, consequentemente, serem medidos ou categorizados, né? Então, se for uma variável numérica, né, por exemplo, nível de hemoglobina, eu posso medir, posso ter uma hemoglobina de 9, uma hemoglobina de 15, uma hemoglobina de 12, enfim. Então, eu tenho uma medida, né? E eu posso também categorizar, né? Eu posso falar a variável hemoglobina em categorias, por exemplo, hemoglobina alta, hemoglobina normal, hemoglobina baixa. Aí eu transformei uma variável numérica numa variável categórica, né? Eu coloquei ordens de grandeza, né? Então, a gente pode ter fenômenos que a gente aborda de forma qualitativa, que é o que eu fiz agora, hemoglobina alta, média e baixa, e quantitativa, onde eu ponho os valores medidos da hemoglobina. Bem, então, dentro desse conceito, né, a gente tem dois tipos de variáveis, bem de visão maior, que seria categórico e numérico. Então, a variável categórica é aquela que descreve as características de determinado fenômeno, né? Então, a gente estabelece uma categoria. Então, aqui tem um exemplo, né? A gente pode ter meio social que a pessoa reside, urbano e rural, a gente pode ter variável sexo, masculino e feminino, a gente pode ter a variável raça, branca, negra, mestiço, enfim. Então, a gente pode ter diferentes categorias, isso aí vai ser uma variável categórica. E as variáveis categóricas a gente expressa por meio de percentual. Quantos por cento estão naquela ou na outra categoria? As variáveis numéricas já são quantificações, né? A gente tem uma medida numérica,
um determinado número, e esse número expressa a variável, né? Então, pode ser uma medida de glicose, pode ser um tempo, pode ser uma idade, enfim. A gente tem um número que é um quantificador que expressa a variável numérica. Além, né, desses dois grandes grupos, que são numéricas e categóricas, a gente tem dentro desses grupos alguns subgrupos. Então, a gente tem variáveis categóricas que a gente chama de nominais, que denominam, que classificam. Então, está aqui alguns exemplos: sexo, raça, grupo sanguíneo, são variáveis categóricas nominais. E a gente tem variáveis categóricas chamadas de ordinais, que a gente põe uma ordem de grandeza. Então, eu dei o exemplo da hemoglobina, normal, baixa e alta. Aqui está um exemplo da pressão sanguínea, baixa, normal e alta. Dá uma ordem de grandeza. Por isso que ela chama categórica ordinal. As variáveis numéricas, a gente tem as numéricas contínuas, que são uma medida, uma mensuração. Então, eu posso ter uma medida de peso, de altura, de pressão sanguínea, de hemoglobina, de glicemia, então uma medida direta. E eu posso ter também uma variável numérica que eu obtenho por contagem. Eu conto, por exemplo, número de acidentes automobilísticos no mês de março em Belo Horizonte. Isso é uma variável numérica discreta. Eu conto quantos acidentes. Número de filhos dos casais que residem no bairro X de Belo Horizonte. Outra variável numérica discreta. Eu conto quantos filhos cada família tem, né? Então, esses são os tipos de variáveis que a gente teria e que a gente pode encontrar nos estudos. Bom, aqui só peguei um outro estudo para mostrar um pouquinho essa questão das variáveis, né? Então, só para contextualizar, esse estudo aqui é um estudo com pacientes com síndrome nefrótica, e nesse estudo a gente avaliou alguns marcadores de linfócitos que estão relacionados com a regulação imune e comparou pacientes que tinham uma síndrome nefrótica que responde a corticoide com aqueles que tinham uma síndrome nefrótica que é resistente ao tratamento com esteroides, tá? Então, isso era o objetivo do estudo, comparar as populações de linfócitos nessas duas categorias. Então, aqui a gente já tem uma variável categórica, que é paciente que responde ao corticoide, é uma categoria que a gente chama de corticoide sensível, e paciente que não responde ao corticoide, que a gente chama de corticoide resistente. Então, aqui já é uma variável categórica. E aqui tem outras variáveis que a gente vai mostrar. Então, por exemplo, a variável sexo é uma variável categórica, né? Então, quantos por cento do sexo masculino em cada grupo? A variável raça, quantos por cento de raça branca, né, que está mostrando em cada grupo? Então, são variáveis categóricas. Ao passo que a idade é uma variável numérica, né? Então, a gente mostra essa variável diferente. Aqui está percentual, aqui a gente está mostrando a variável como média, desvio padrão, que é o jeito que a gente mostra as variáveis numéricas. O mesmo acontece para a ureia, para a creatinina, triglicéridos, colesterol, albumina, ritmo de filtração glomerular, proteinúria, enfim. Então, todas essas variáveis que não estão marcadas de amarelo são variáveis numéricas, numéricas contínuas, são uma medida. E as variáveis que estão marcadas de amarelo aqui, nesse caso, são variáveis categóricas nominais, que aqui é uma categoria definida. Aqui tem uma outra variável, né, que seria uma variável categórica ordinal, que é o paciente que tem remissão completa, remissão parcial e ausência de remissão, seria doença recidivada. Então, aqui também é uma categoria, mas aqui é uma variável categórica ordinal, que é uma ordem de grandeza. Então, não é só mostrando na prática como é que a gente identifica essas variáveis. Bom, então, para expressar as variáveis categóricas, vocês viram aqui, é uma frequência, um percentual, né? Eu posso expressar como uma frequência absoluta e posso expressar como uma frequência relativa, quer dizer, quanto percentualmente em relação a um número total, né? Então, aqui a gente expressou, nesse caso desse trabalho, como uma frequência relativa, quer dizer, quantos por cento do sexo masculino, por exemplo. Né? Então, a gente pode expressar das duas formas. Então, aqui mostrando, né, novamente, que aqui a gente tem, de novo, variáveis categóricas, aqui expressando um percentual em relação ao total. Né? Então, aqui,
que medicamentos que o paciente usava, quem que não usava nenhum medicamento, quantos por cento, quem usava inibidor de enzima conversora, tantos por cento, e aqui os outros medicamentos que os pacientes usavam. Então, tudo percentual em relação ao total de pacientes, né? Então, mostrando essa frequência. A gente pode também usar variáveis categóricas mostrando diferentes percentuais em relação, por exemplo, aqui, manifestações extrapulmonares de COVID em criança, né? Que foi esse estudo aqui. Aí a gente viu quantos trabalhos comentavam e qual o percentual de cada manifestação extrapulmonar. Então, a gente viu, por exemplo, que a manifestação extrapulmonar mais comum de COVID era gastrointestinal, em 32,5% dos casos, né? Isso combinando os estudos publicados até a data que a gente publicou esse trabalho. Segundo lugar eram as manifestações multissistêmicas e doença de Kawasaki. E terceiro lugar, manifestação renal. Então, só para mostrar que a gente pode expressar dessa maneira. Bom, mas as variáveis numéricas a gente expressa um pouco diferente. A gente tem dois grandes grupos de medidas para expressar as variáveis numéricas. A gente tem as chamadas medidas de posição, quer dizer, qual a posição que essa variável ocupa, né, em relação ao conjunto de variáveis, ela está na média, ela é mais extrema, né, então são medidas de posição, que são pontos específicos que pode representar a amostra como um todo. Então, média e mediana são medidas de posição, e a gente tem medidas de dispersão, quer dizer, quanto que essa variável sai do grupo, né? Quanto que ela dispersa em relação, o conjunto, né, de variáveis dispersa em relação à média ou à mediana. Então, essas medidas, elas possibilitam ver a distância entre os valores de uma amostra, ou seja, a sua variabilidade. Quer dizer, quanto maior a medida de dispersão, significa que tem mais variabilidade naquela amostra. Quer dizer, o ponto máximo e o ponto mínimo são muito diferentes. A gente tem um número de variáveis bem amplo, né, em termos da sua distribuição. Bom, então as medidas de posição, né, que seriam as que a gente estava comentando. Então, a média é uma medida clássica de posição. Todo mundo sabe o que é média, né? A gente soma todos os valores e depois que soma todos os valores, divide pelo número, pelo N de valores, né? Que aí você tem uma média. A mediana é o valor da variável que ocupa a posição central de um conjunto de dados ordenados. Então, o que a gente faz para obter a mediana? Se a gente fosse fazer à mão, né? Claro que a gente vai usar sempre um programa, mas a gente pegaria todos os valores que aquela variável teve, por exemplo, medida de hemoglobina, colocaria em ordem crescente. Então, a primeira foi 9, depois 12, depois 15, depois 16, colocaria em ordem crescente. Aí veria qual que é o ponto do meio, quer dizer, qual que é a medida que está no meio. Se for um número ímpar de valores, vai ser o número que está no meio exatamente. Se for um número par, você faz a média de dois números que estão na posição central. Então, basicamente, é assim que a gente veria a mediana. E percentil, né? Aqui algumas pessoas já devem ter visto aquelas curvas de crescimento, curvas de peso, né, de estatura que a gente vê na pediatria, né, que são medidas que mostram a posição do indivíduo, né, em relação a um conjunto de dados. Então, por exemplo, quando a gente fala que o peso de uma criança está no percentil 50, significa que essa criança tem um peso que está mais ou menos na média dos pesos da faixa etária dela, né? Ocupa a mediana, o percentil 50 é a mediana. Quando a gente fala que o peso da criança está no percentil 5, significa o seguinte, que 95% das crianças têm um peso maior que aquela criança tem um peso que corresponde à faixa de 5% das crianças. Então, é um peso extremo para o lado menor, né? Enfim, então isso é o conceito, né, de percentil. Bom, as medidas de dispersão. Então, a gente tem uma primeira medida, que é a amplitude, que é qual que é a diferença entre a variável de valor máximo subtraída da variável de valor mínimo, que dá uma ideia de quanto ampla é a dispersão das variáveis. Por exemplo, a menor é 1, a maior é 2.000, então tem uma dispersão muito grande. A menor é 1, a maior é 1,8, tem uma dispersão muito pequena. Então, é essa a ideia. O intervalo interquartilho, né? O que é isso? É o intervalo entre o que a gente chama de primeiro quartil, que seria o percentil 25,
né? Como a gente tinha dito, o percentil 50 é a mediana, então o percentil 25 é o primeiro quartil, né? Então ele é maior que 25% dos dados e menor que 75%. E o terceiro quartil, que é o percentil 75, que é aquele ponto que é maior que 75% dos dados e menor que 25% dos dados. Então, ele te dá uma ideia também de amplitude da distribuição. O desvio padrão, tem uma fórmula para calcular o desvio padrão, mas que a ideia do desvio padrão, basicamente, é dizer qual que seria os valores que estão ao redor daquela média, né? Ele pega um grupo de valores ao redor daquela média. A variância, que nada mais é do que elevar o desvio padrão ao quadrado, tá? Então, a gente teria essas medidas, que são medidas de dispersão. Claro que isso tudo a gente vai entendendo mais na hora que vê os trabalhos, na hora que usa os programas, mas só para vocês terem uma ideia conceitual. Bom, então, né, como que a gente vai representar uma distribuição numérica, né? Então, a gente já sabe que tem essas medidas de dispersão, de posição, as medidas de dispersão, mas a gente tem que saber qual tipo de medida que a gente vai usar. E para saber qual tipo de medida de posição e dispersão que a gente vai usar, a primeira coisa que a gente tem que fazer com essa variável numérica é ver como que ela se distribui em relação à chamada de curva de Gauss, ou curva normal. Então, se ela tem uma distribuição dentro da curva de Gauss, ou se ela tem uma distribuição que não segue a curva de Gauss, quer dizer, a distribuição não segue aquele sino, né, que é a curva de Gauss, que é o que nós vamos mostrar aqui agora. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma variável que distribui dentro da curva de Gauss, a gente tem uma maior frequência de valores no ponto central da curva e nos extremos da curva uma menor frequência de valores. Então, a gente tem uma simetria dessa distribuição, né? E na medida que a gente perde essa simetria, perde essa forma de distribuição, a gente sai daquela curva. E aí, o jeito da gente expressar aquela variável vai ter que ser diferente. Então, quando a gente tem essa simetria de distribuição, a gente expressa a medida de posição usando a média. Quando a gente não tem, a gente vai ter que expressar com uma outra medida de posição, que é a mediana. Então, aqui, por exemplo, né, nesse exemplo prático aqui, a pessoa, quem dera, né, o céu de Belo Horizonte tivesse limpo a 17 graus, eu ia estar mais feliz do que eu estou agora. Mas, enfim, então você pegou lá o celular, viu a temperatura 17 graus. Aí você pode fazer um trabalho, falar, vamos ver nos últimos dias quanto que essa temperatura variou, alguma coisa assim, para ver a distribuição disso, né? Então, se você pegasse ou várias temperaturas no mesmo dia, ou várias temperaturas em dias subsequentes, o que aconteceria, né? Então, provavelmente, você encontraria um valor central, né? No caso, olha para vocês verem. Vai juntar tudo mais ou menos nesse valor central, que vai ser em torno de 17 graus, e nas temperaturas extremas você teria menor representatividade de valores. Isso é uma curva normal. Então, essa tendência de ter no centro a maior parte dos valores e nos extremos a menor parte dos valores, né? Então, mostrando aqui, nesse exemplo que a gente deu, que a temperatura máxima era 19, a mínima era 15, o valor central era 17. Então, tinha uma variabilidade de mais 2 e menos 2 em relação aos extremos de temperatura, né? Que era 15 e 19 nesse exemplo prático. Então, essa temperatura seguiu uma distribuição chamada normal ou gaussiana, seguiu essa curva de Gauss, que mostra uma concentração de valores no centro e os valores extremos em quantidades similares na periferia. Bem, então, é isso basicamente que a curva de Gauss mostra, né? Então, a gente tem os valores X correspondem aos valores numéricos que a gente obteve no experimento, nesse de olhar a temperatura, mas podia ser no de medir a hemoglobina, podia ser no de medir a glicose, o que for, e os valores extremos vão ser numa frequência menor. E o Y é a frequência dos valores, quer dizer, os valores centrais têm uma frequência maior e os valores extremos, vou pegar uma canetinha aqui, vai ficar melhor. Então, os valores centrais têm uma frequência maior aqui no Y
E os valores extremos, que são esses aqui, todos têm uma frequência de y, né, um y menor, que seria a função do x aqui, frequência. Então, isso é a curva de Gauss. Então, se a variável segue essa curva de Gauss, a gente pode expressá-la por meio da média e do desvio padrão. Bom, então, finalizando hoje, né, que a gente falou um monte de coisa, mas vamos aprofundar mais para frente, a ideia, né, é que a gente compreenda essas etapas da análise descritiva, saiba classificar os tipos de variável e tentar descrever e representar os diferentes tipos de variáveis. Então, a gente queria que hoje, pelo menos essa ideia, a gente pudesse passar para vocês, né? Claro que a gente pode tirar um monte de dúvidas agora e né, não tem nenhum conflito de interesse, definitivamente. E queria agradecer, né, os coordenadores da LEAPEC, em especial o Lucas Marzano, que foi essencial para ajudar no preparo dessa aula, trazer ideias excelentes e contribuições muito grandes. Ele sabe estatística demais, viu, senhores ligantes? Ele é fera, tá? Se precisar, é top de linha. E agradecer, né, as coisas que eu sempre agradeço. Meu laboratório, as agências de fomento para ver se, quem sabe, paga um pouquinho mais, dá mais dinheiro em 2021. Então, a gente fica agradecendo, né?